Os exploradores espaciais sempre buscaram uma maneira de viajar mais rápido do que a luz, o que permitiria chegar ao espaço profundo de forma mais rápida. Até agora, todos os métodos descobertos apresentaram desvantagens significativas, mas os cientistas encontraram um novo caminho. Como isso funciona? Quais são os requisitos? Em quanto tempo será possível viajar com essa nova tecnologia? Acompanhe-nos enquanto apresentamos uma nova maneira de viajar mais rápido que a luz. A luz é uma forma de energia eletromagnética que se propaga em linha reta a uma velocidade de aproximadamente 300 mil km por segundo, permitindo percorrer grandes distâncias em um curto período. Com essa velocidade poderíamos dar 7 voltas e meia por segundo em volta do planeta Terra. O ano-luz é uma unidade de medida utilizada para medir distâncias astronômicas, representando a distância que a luz percorre em um ano, cerca de 6 trilhões de milhas ou 10 trilhões de quilômetros. Apenas fótons podem viajar a 300 mil km por segundo, pois eles não têm massa. A luz é mais lenta quando se move em meios diferentes do vácuo, como água ou ar. E essa mudança de velocidade quando em meios diferentes é chamada de refração da luz. A velocidade da luz é extremamente alta, enquanto a velocidade do som no ar é consideravelmente menor. Por exemplo, a velocidade da luz é de 1.079.252.849 km por hora, enquanto a velocidade do som é de aproximadamente 1.224 km por hora. Essa diferença de velocidade é evidente durante uma tempestade, onde vemos o clarão de um raio, relâmpago, antes de ouvir seu ruído, trovão. Quando a luz se propaga em meios diferentes do vácuo, sua velocidade é reduzida. Por exemplo, na água, a velocidade da luz é de 220 mil km por segundo. Outro exemplo de fenômeno óptico seria a aparência de objetos quebrados quando vistos através de um meio refrativo, como uma colher dentro de um copo com água. A velocidade da luz poderá ser maior ou menor a depender do meio de propagação. Mostraremos alguns meios de propagação da luz e sua diferente velocidade ao passar por esses meios. A refringência, que seria a propriedade desses meios de determinar as diferentes velocidades. Quanto mais refringente for um meio, menor será a velocidade de propagação da luz em seu interior. Esse fenômeno ocasiona distorções de imagens e percepção da luz mais rápida do que o som. Partículas que se aproximam da velocidade da luz nesses meios se movem mais rápido do que a velocidade local da luz, sem causar efeitos estranhos além da emissão de radiação Cherenkov. Vamos falar agora das teorias já conhecidas até chegamos à teoria que os cientistas atuais e pessoas como Elon Musk, o bilionário dono da SpaceX, Tesla e outras empresas, analisam para pôr em prática. Vamos falar agora de forma rápida quais são esses modelos, para um melhor entendimento do modelo Warp Drive. Motor de dobra. Faça sua inscrição e deixe seu like, isso ajuda o canal. A teoria da relatividade, proposta por Albert Einstein, é a combinação das teorias da relatividade restrita e geral. A teoria da relatividade restrita, publicada em 1905, estabelece que todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referência inerciais e que a velocidade da luz no vácuo é constante. Isso implica que a velocidade da luz é um limite máximo e introduz a ideia de que espaço e tempo são relativos, resultando em efeitos como dilatação do tempo e contração do espaço. A teoria da relatividade restrita também relaciona a energia-massa por meio do princípio de equivalência massa-energia, expresso pela fórmula E igual a mc², onde E é a energia de repouso, m é a massa e c é a velocidade da luz. Essa relação é observada em reações nucleares, convertendo massa em energia e vice-versa. A teoria da relatividade geral, apresentada em 1915, amplia a descrição dos fenômenos físicos ao incluir sistemas acelerados. Segundo essa teoria, a presença de matéria curva o espaço-tempo, sendo que corpos com maior massa causam uma curvatura mais intensa. Isso explica a manifestação dos campos gravitacionais e permite descrever o movimento dos objetos como trajetórias na superfície espaço-tempo, em vez de serem governados por forças.
A teoria da relatividade geral também previu que a luz seguiria a curvatura do espaço-tempo causada pelos campos gravitacionais, o que foi comprovado experimentalmente. Além disso, previu que a medida do tempo seria afetada pelos campos gravitacionais, com o tempo passando mais devagar em campos gravitacionais intensos. Essas previsões foram confirmadas e exigiram correções no sistema de GPS para garantir sua precisão. Em suma, a teoria da relatividade geral revolucionou nossa compreensão da gravidade, mostrando como a presença de massa e energia afeta o espaço-tempo, influencia o movimento dos corpos e até mesmo a passagem do tempo. Dilatação do tempo. De acordo com a teoria da relatividade especial, o tempo passa mais devagar à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz. Isso significa que, para um observador em movimento próximo à velocidade da luz, o tempo passaria mais devagar em relação a um observador em repouso. Essa dilatação temporal é um conceito crucial a ser considerado em viagens à velocidade da luz. Dobras espaciais e buracos de minhoca. Alguns estudos propõem a ideia de manipular o espaço-tempo para permitir viagens mais rápidas do que a luz. Uma possibilidade é a criação de dobras espaciais, que encurtariam a distância entre dois pontos, permitindo uma espécie de salto através do espaço. Outra ideia é o uso de buracos de minhoca, estruturas teóricas que poderiam conectar diferentes regiões do espaço-tempo e permitir viagens instantâneas entre elas. Propulsão de luz ou laser. Outra área de estudo concentra-se na propulsão usando a própria luz como meio de impulsionar uma espaçonave. Conceitos como a vela solar, que usa a pressão da luz solar para impulsionar uma espaçonave, têm sido considerados como possíveis métodos para alcançar velocidades significativas. No entanto, mesmo com essa abordagem, ainda seria necessária uma quantidade extraordinária de energia para se aproximar da velocidade da luz. Física quântica e partículas subatômicas. Alguns pesquisadores exploram a possibilidade de utilizar fenômenos quânticos e partículas subatômicas para superar as limitações impostas pela velocidade da luz. Teorias como teletransporte quântico e emaranhamento quântico sugerem que é possível transmitir informações instantaneamente através de distâncias astronômicas, mas sua aplicação prática para viagens espaciais ainda é um campo de estudo em desenvolvimento. As teorias e os modelos já foram expostos, vamos entrar no modelo atualmente mais badalado para estudos e desenvolvimento de velocidade próxima à da luz. E não esqueça de nos ajudar com seu like e sua inscrição. Modelo Warp Drive. O termo Warp Drive é um conceito ficcional originado na literatura de ficção científica, especialmente na série de livros, filmes e televisão Star Trek. O Alcubierre Warp Drive é uma proposta teórica para a realização de viagens espaciais a velocidades superiores à da luz. Foi proposto pelo físico mexicano Miguel Alcubierre em 1994. Essa teoria sugere que é possível contornar a limitação da velocidade da luz criando uma bolha ou onda no espaço-tempo ao redor da nave espacial. A ideia central do Alcubierre Warp Drive é que a nave seria colocada dentro dessa bolha, e o espaço-tempo à frente dela seria comprimido, enquanto o espaço-tempo atrás seria expandido. Como resultado, a nave seria transportada junto com a expansão do espaço-tempo, permitindo que ela viajasse a velocidades superiores à da luz, sem violar diretamente a teoria da relatividade especial de Einstein. Como funciona de fato o sistema de Alcubierre? Assim que o motor de dobra é acionado e a espaçonave ganha aceleração, começa a surgir curvaturas e à medida com que a velocidade aumenta devido à aceleração, a curvatura vai se tornando mais evidente até chegar à velocidade vista pelo observador. E a partir desse ponto a espaçonave inverte rapidamente o sentido da sua aceleração, começando a desacelerar, diminuindo a curvatura até a velocidade se tornar nula. No entanto, existem desafios significativos associados a essa proposta. Seria necessário encontrar uma maneira de criar e controlar a distorção do espaço-tempo de maneira controlada e segura. Além disso, a quantidade de energia necessária para criar a distorção é atualmente considerada impraticável, uma vez que exigiria uma quantidade de energia equivalente à massa de Júpiter. Embora o Alcubierre Warp Drive seja uma teoria intrigante, ainda há muitas questões em aberto e obstáculos técnicos para superar antes que se torne uma realidade.
No entanto, a proposta continua a gerar interesse e é objeto de pesquisa e estudo na busca por avanços futuros na exploração espacial. Como falamos no início do vídeo, os cientistas e pessoas como o próprio Elon Musk se baseiam em teorias e modelos já propostos para estudos e desenvolvimento de velocidade próxima à da luz. Citaremos a própria contribuição do CEO da SpaceX. A Starship. A velocidade da Starship, assim como outras espaçonaves convencionais, é muito menor em comparação com a velocidade da luz. Até o momento, a SpaceX não divulgou uma velocidade máxima específica para a Starship em suas missões espaciais. No entanto, podemos fazer uma estimativa aproximada com base nas informações disponíveis sobre o projeto. A Starship está sendo projetada para viagens interplanetárias dentro do nosso sistema solar, como a missão planejada para Marte, trabalhando em tecnologias avançadas, como a propulsão de foguetes usando metano líquido e oxigênio líquido. Supondo que a Starship alcance velocidades significativamente mais altas do que as espaçonaves atuais, mas ainda fique abaixo de uma fração significativa da velocidade da luz, podemos considerar uma estimativa. Considerando que a velocidade máxima da Starship seja cerca de 10% da velocidade da luz, 0,1 c, teríamos uma velocidade aproximada de 29.979.245,8 metros por segundo, ou aproximadamente 108 milhões de quilômetros por hora. No entanto, é importante ressaltar que essa é apenas uma estimativa aproximada e não reflete a velocidade real planejada para a Starship. A SpaceX pode ter objetivos diferentes para as velocidades das suas missões, e até o momento, não foram divulgadas informações precisas sobre a velocidade esperada da Starship em suas viagens interplanetárias. Quais são seus pensamentos sobre viagens à velocidade da luz? Poderemos um dia viajar ou ultrapassar essa velocidade? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.